Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 9. Vamos estar lendo o primeiro versículo até o versículo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Glória a Deus. Amém? E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, o horário não nos espera. Eu queria passar umas imagens aí. Eu tinha preparado algo, só que não vai ser possível por causa do horário. Eu queria passar algumas imagens sobre o primeiro lugar que eu e minha esposa, a gente foi fazer missão ao sairmos daqui de Conceição do Jacuípe. E o Senhor Deus nos direcionou para um lugar que não conhecíamos, nem sabíamos que existia. Mas quando chegou lá, assim como a irmã Daniela contou um pouco do seu testemunho, Deus ele operou grandemente naquele lugar, um distrito chamado Irundiara. Fazia parte, ou faz, melhor dizendo, parte de uma cidade chamada Jacaraci. E queridos irmãos, a maioria aqui sabe que nós passamos 10 anos fora aqui da nossa cidade, fazendo missões, passamos por alguns lugares, e Deus me deu a oportunidade de conhecer outras cidades, outros estados, mas em um momento em que eu jamais esperava, o Senhor Deus, ele falou comigo. Eu cheguei aqui para visitar os parentes, visitar aqui a nossa igreja, a nossa sede. E o nosso pastor Antônio Carlos, ele me trouxe uma palavra profética, dizendo que nós iríamos retornar para aqui, porque Deus, ele tinha algo conosco aqui, ainda tinha algo conosco aqui nessa cidade. Eu guardei aquela palavra e ao retornarmos para Guanambi, passado, se eu não me engano, umas 3 semanas, o Espírito Santo fala comigo. Eu ouvi audivelmente a voz do Espírito Santo dizendo: é tempo de retornar. E aí, nós conversamos com o nosso pastor, Ananias Boa Sorte, e ele nos abençoou e retornamos. Estamos ali na comunidade do Amparo fazendo a obra de Deus. Amém? Porque o servo de Deus, ele tem que ser totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Quando é Deus, tudo dá certo, irmãos. E você não teme. Amém? Glória a Deus. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer encher pessoas para fazer a sua obra. Nós lemos aqui o Senhor Jesus comissionando pessoas para pregar o seu evangelho, para pregar a sua palavra. E nós, queridos irmãos, sabemos que Jesus, logo após ele ser tentado, ele vai deixar Nazaré e morar nas proximidades de Cafarnaum. E ali nas proximidades de Cafarnaum, Jesus começa a pregar o evangelho. E ele inicia primeiramente as suas palavras dizendo: arrependei-vos. Eu quero te dizer algo que você já sabe: não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem renúncia. Se quer servir a Cristo, se quer fazer a vontade de Jesus, é necessário se arrepender, aleluia, renunciar e permitir o Espírito Santo de Deus fazer a sua vontade. E eu quero saber nessa noite, quantos aqui estão dispostos a renunciar e a fazer a vontade de Deus? É difícil, irmãos. Às vezes alguém levanta a mão, fica pesada, fica difícil, aleluia. Porque eu sei que não é fácil, mas quando você se deixa ser direcionado e usado pelo Espírito Santo, aleluia, você recebe forças para fazer a vontade de Deus. E o Senhor Jesus continua chamando pessoas para pregar o seu evangelho. Quando verdadeiramente renunciamos, irmãos, começamos a viver o evangelho
aleluia, que significa o quê? Boas novas, boa notícia, novidade de vida. Quando você se depara com Jesus, quando você, aleluia, se aproxima de Jesus, a sua vida não permanece a mesma. Isso não é historinha de pregador, não, é uma realidade. Através da Bíblia, através de vários testemunhos aqui, de pessoas, podemos confirmar, quando verdadeiramente uma pessoa se arrepende, aleluia, e abraça o verdadeiro evangelho, ela é transformada. E não importa, irmãos, tempo de igreja, tempo de ministério, aleluia. O que importa, meu querido irmão, é renunciar para viver as verdades do evangelho. Nesses últimos dias está difícil, irmãos, nos depararmos com pessoas que queiram renunciar. Porque observamos que a maioria das pessoas, nesses últimos dias, só querem conquistar aquilo, irmãos, que tem nessa vida. Coisas que o Senhor pode até nos proporcionar. É claro que você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa trabalhar, você precisa querer almejar algumas coisas aqui dessa terra, mas você jamais pode esquecer, aleluia, que Jesus te chamou para ganhar almas. Jesus te chamou para ser diferente, e você não pode esquecer, aleluia, do teu chamado, daquilo que o Senhor te comissionou. E não se conforme com uma vida medíocre e raquítica, uma vida onde nada acontece. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, ele falou: eis que eu vim para que você tenha vida. E não é qualquer vida medíocre e raquítica, não. É uma vida abundante, aleluia. O Senhor chamou a igreja para viver coisas grandes, para viver coisas novas. Como você chegou aqui na casa do Senhor? Como está o seu coração? Será que você vem ao culto de missão com o pensamento de realmente fazer a obra de Deus? Ou algo está tomando, aleluia, a prioridade da tua vida? O Espírito Santo, ele fala conosco nessa noite. Não esqueça que o Senhor te chamou para ganhar almas. O Senhor te chamou para pregar o evangelho. E queridos irmãos, Jesus, ele começa a fazer discípulos. Quando ele começa a pregar, inicialmente ele começa a fazer discípulos. E ele começa com pelo menos 4. Pedro, Tiago, João e André. E eu quero te dizer que quando perguntamos qual o significado de discípulos, logo prontamente dizemos: discípulo é um aluno. Mas eu quero te dizer que a palavra discípulo vai muito mais além do que um aluno. Porque um aluno, ele pode até aprender algo com o seu professor na escola, mas ele não precisa seguir aquilo que ele aprendeu como uma regra de fé e prática, como uma regra de verdade absoluta. Um exemplo, teoria de Darwin. O que é que ele disse? Qual a teoria dele? Que o macaco e o ser humano descendem de um único ancestral. Você aprende isso na igreja, você aprende na faculdade, mas você acredita nisso, irmão? Quem acredita aqui que o homem veio do macaco? Mas você aprende, tem que aprender, irmãos. É algo acadêmico, aleluia. Esse é o aluno, mas eu quero te dizer que o discípulo vai muito mais que um aluno. O discípulo, aleluia, ele ouve a palavra do mestre e ele acredita piamente, aleluia, naquilo que o seu mestre lhe ensina como a regra de fé e verdade absoluta, aleluia. Ao ponto de entregar a sua própria vida, aleluia, por aquela verdade que ele acredita. Então você não é apenas um aluno, você é discípulo de Cristo, aleluia. Porque nós acreditamos nas verdades do evangelho sem nenhuma dúvida, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. O número de discípulos aumenta, irmãos. E as palavras de Jesus começam a contagiar as pessoas. As pessoas passavam horas e horas ouvindo o mestre pregar, falando suas palavras que veio diretamente do céu. E é bom lembrar que o evangelho não é qualquer vã filosofia, não é qualquer vã palavra, aleluia. O evangelho são as palavras do Senhor Jesus, as palavras do próprio Deus, que vêm diretamente do céu para o coração das pessoas. Irmãos, antes de Jesus vieram alguns filósofos. Antes de Jesus vieram alguns pensadores e mestres. Depois de Jesus continuaram vindo alguns pensadores, filósofos e mestres. Mas nenhuma de suas palavras se comparam às palavras do Senhor Jesus, que tem validade até os dias atuais, aleluia.
E não era uma vã filosofia, irmãos. Nós podemos aqui lembrar, antes de Jesus, veio Sócrates, que nasceu em Atenas, lá na Grécia. E ele começava a pregar a sua filosofia, que preenchia apenas o intelecto do homem, a mente do homem, só isso. Trazia questionamentos. E muitas pessoas, segundo a história, ao invés de ouvir e crescer, aleluia, elas ficavam confusas. Só sei que nada sei. Olha só, irmãos. Elas ficavam confusas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, da história tem Apolônio de Tiana, filósofo, e ele também era curandeiro. Ele dizia que curava pessoas, e ele era contemporâneo de Jesus. Tem algumas pessoas, aleluia, alguns estudiosos que dizem que ele era rival de Jesus porque ele foi contemporâneo de Jesus. Mas eu quero te dizer, aleluia, que as palavras de Apolônio não se comparavam às palavras de Jesus. Porque Apolônio falava, aleluia, ele ensinava, ele fazia os seus falsos milagres e as pessoas não mudavam a sua vida. Mas quando as pessoas recorriam a Jesus, aleluia, suas vidas eram totalmente transformadas e mudadas pelo poder de Deus. As pessoas jamais eram as mesmas, aleluia, ao se deparar e se encontrar com Cristo. E aonde estão as palavras de Apolônio de Tina? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos aqui pregando, glorificando, exaltando, aleluia, com o Evangelho, que tem o poder de penetrar até a alma e o espírito do ser humano. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Palavras vindas diretamente dos céus. Em todas as suas aparições, Jesus fazia milagres. Em todos os momentos que Jesus aparecia, aleluia, milagres aconteciam. Pessoas tinham testemunhos para contar. Glorificado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas que se aproximavam de Cristo, nenhuma saía com as mãos vazias. Aleluia, sempre tinha algo para contar, meu irmão. Sempre tinha um milagre para contar. Glorificado seja o nome do Senhor. E você está aqui adorando, você está aqui glorificando ao Senhor, e tenha certeza assim, aleluia, Jesus, quando estava aqui na terra, até onde ele não estava fisicamente, quando ele liberava a palavra, seja lá onde fosse, o milagre acontecia, aleluia. E você está aqui adorando, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Só você sabe como você chegou aqui essa noite. Foi falado aqui através de uma irmã, aleluia, que ela está enferma, mas ela deixou tudo, aleluia. Ela deixou o comodismo, ela veio para aqui adorar. E você acha que ela vai sair de mãos vazias? Você acha que quem vem aqui adorar vai sair de mãos vazias? Na autoridade que é no nome de Jesus, você levará algo especial para a sua casa. Se é uma cura, tenha certeza, o Senhor da cura está aqui, aleluia. Se é uma causa, meu irmão, que parece impossível, Ele é o advogado dos advogados, Ele jamais perdeu uma causa. Você sairá daqui com um testemunho para contar em nome de Jesus. E se você veio aqui triste, cabisbaixo, aleluia, através das palavras do Senhor Jesus, através deste Evangelho, você recebe novas forças para continuar a caminhada. Aleluia. Eu sempre costumo dizer que a nossa mente é o maior campo de batalha, onde o inimigo ele lança setas, aleluia, para você desistir, para você desacreditar, aleluia, mas o Senhor dos exércitos está conosco. E a Bíblia diz que Ele envia anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, aleluia. E os anjos, a Bíblia diz que eles foram feitos só um pouco maior que nós, mas eles estão ao dispor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem salvo aqui? Aleluia. Se você é salvo, tem anjos te guardando, meu irmão, seja lá onde você estiver, porque o Evangelho é real, é verdadeiro. Aleluia. E certamente, queridos irmãos, era tão maravilhoso. Imagine, eu quero que você comece a imaginar Jesus pregando e você estando ali vendo o próprio Jesus pregando, fazendo milagres. Aquelas pessoas que viviam naquele tempo, imagine como não era maravilhoso ver Jesus pregando pessoalmente, ver Jesus curando pessoalmente, aleluia, ver Jesus fazendo todos aqueles milagres pessoalmente, glória a Deus. Mas eu quero te dizer que Jesus, Ele não queria apenas multidão de seguidores, não. As grandes massas seguiam a Jesus, mas Jesus não queria apenas multidão de seguidores, acompanhantes, não.
Jesus, no meio da multidão, ele agora escolhe 12. Eu falei que inicialmente Jesus começou com 4, o número de discípulos foi aumentando, porque eu estou correndo aqui por causa do horário, foi aumentando, e agora, no meio da multidão, no meio daquelas pessoas que acompanhavam Jesus, as grandes massas, onde Jesus estava, as grandes massas estavam, mas no meio da multidão, Jesus agora escolhe 12. Mas seriam 12 que fariam a diferença no meio da multidão. Seriam 12 inconformados, irmãos. Não eram apenas 12, igual os outros, conformados estar apenas ali no meio da multidão. Mas seria 12 homens, aleluia, que começariam a fazer a diferença, aleluia, no meio da multidão. Seriam 12 que queriam, aleluia, fazer algo a mais em prol do reino de Deus. Fazer a diferença no meio da multidão. Sabe o que, irmãos? Fazer o que a maioria não faz. Porque é fácil ser multidão e maioria. Mas você sabe disso, quando alguém se levanta para fazer algo que a maioria não faz, aí tem luta e tem guerra. Mas o que Jesus ele requer de nós é que venhamos fazer o que a maioria não faz. Nós estamos acostumados apenas a ser multidão. O Senhor Jesus ele nos convoca, aleluia, para fazer o que a maioria não faz. E Ele conta com você, meu irmão. É você que está aqui nessa noite. E o mais interessante é que esses 12, irmãos, que foi escolhido por Jesus, eles não eram homens graduados, eles não eram super homens ou super heróis, eles não eram infalíveis, eles eram homens comuns como eu e você. Mas o que fazia diferença na vida deles é que eles eram inconformados. Queriam fazer a diferença. Aleluia. E quem sabe você acha, para ser usado por Deus, precisa de muitas coisas. Deus só precisa de um coração que quer. Um coração quebrantado, e o resto deixa que Ele faz. Deus só precisa de pessoas dispostas. Se lembra de Davi? Ele era um inconformado. Ele não se conformou em ver alguém falando mal do seu Deus e do seu povo. Quem é esse incircunciso que ousa a blasfemar contra o meu Deus e contra o povo de Israel? Aleluia. Deus só está esperando alguém inconformado, alguém que queira, para Ele levantar e usar com poder e autoridade. Será que tem alguém aqui essa noite que quer ser usado tremendamente por Deus? Chega de ser multidão. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas inconformadas que queriam mais e mais e mais do Espírito Santo. E sabia, meu irmão, que através de Jesus eles podiam fazer mais sim. E eu me recordo, sabe o que, de Eliseu? Eliseu não perdeu a oportunidade. Quando Elias lhe perguntou, olha, já está perto de Deus me tomar, me arrebatar. Peça-me o que você quiser, se estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Ele não hesitou e ele pediu porção dobrada. Eu quero porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aleluia. Sabe por que Eliseu pediu isso? Porque ele era espiritual e ele entendeu que Deus não limita o seu poder na vida do homem. Quanto mais o homem quer, mais Deus ele tem para dar. Aleluia. E eu costumo dizer que eu sou inconformado. Se eu sei que Deus tem um oceano para eu mergulhar, porque eu vou me conformar com uma gotazinha, uma fontezinha? Eu quero mais ser cheio, impregnado do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus ele requer isso de cada um de nós, meu irmão. A partir daquele momento, aqueles 12 irmãos não seriam apenas discípulos. Eles teriam a nomenclatura de apóstolos. Aleluia. E qual o significado de apóstolos? É um mensageiro enviado com a mesma autoridade e poder daquele que está enviando. Você entendeu? Qual o significado do nome apóstolo? É um mensageiro que é enviado com a mesma autoridade e poder daquele que envia. Então, agora, aqueles 12 recebem a mesma autoridade de Jesus. Eles recebem poder e virtude para fazer o mesmo que Jesus fazia. Pessoas inconformadas, aleluia, que saíram do meio da multidão para fazer a diferença e operar sinais, prodígios e maravilhas da mesma forma que o seu mestre fazia. Aleluia. E é isso que Jesus ele requer de nós. Ele nos chama para algo novo.
Sabe o que eu lembrei agora? Eu aceitei a Jesus na minha adolescência, aqui nessa igreja. Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu vim aqui para essa igreja de 14 para 15 anos, eu já vim no intuito de aceitar a Jesus. Jesus falava comigo por sonho, Jesus falava, me dava visões, eu ia para minha avó e contava a ela, meu filho, Jesus está te chamando. E um dia eu disse assim, eu vou para a igreja. Antes de aceitar, minha mãe recebeu uma profecia de alguém que foi visitá-la, eu não estava. E Deus usou aquela pessoa para falar ao meu respeito, falar até a data e o dia que eu chegaria em casa dizendo que eu já era crente. E eu me recordo que eu vim já no intuito, eu vou aceitar Jesus, vou aceitar Jesus. E eu cheguei aqui, no pé do altar, eu só estava esperando, eu nem me pergunte que palavra que foi pregada aqui, porque na minha mente só estava esperando essa parte. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E quando eu ouvi, tomei o susto, quem quer aceitar Jesus, eu já estava aqui de joelhos dobrados, chorando na presença de Deus. E queridos irmãos, e de 14 para 15 anos de idade, eu ingressei no grupo dos adolescentes. Eu comecei a buscar a Deus incessantemente, porque eu comecei a entender o que eu falei aqui. Deus não limita o seu poder na vida do homem. Quanto mais eu buscar, Deus vai me dar. Quanto mais eu buscar, Deus vai me encher, aleluia. Quanto mais eu buscar, eu vou ser impregnado pelo Espírito Santo. E eu comecei a buscar a Deus. E todas as vezes que tinha culto de missões aqui nessa igreja, irmãos, eu começava a chorar. Eu sentado no grupo dos adolescentes, depois passei para os jovens, e eu não entendia ainda muito bem, eu começava a chorar, eu me acabava de chorar. E depois o Espírito Santo começou a falar em meu coração sobre a obra que Ele tinha na minha vida. Eu quero dizer que, infelizmente, hoje, irmãos, está difícil ver alguém chorando aos pés de Jesus pela obra de Deus. Você já reparou? Quando fala de missões, eu vi de um tempo que eu falei, eu não sou tão velho assim não, mas no tempo que eu me converti, quando se falava de missões, as pessoas choravam. As pessoas se doavam. Hoje falamos de missão, parece que não estamos falando de nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. A igreja foi estabelecida para fazer o ID. A igreja foi estabelecida para ganhar almas, para fazer a vontade do Mestre, aleluia. E queridos irmãos, 12 recebe poder e autoridade, para fazer o mesmo que Jesus fazia, aleluia. E não importa a faixa etária, Deus continua recrutando pessoas. E Ele diz assim, vem! E eu vos farei pescadores de homens, aleluia. E você não precisa temer, sabe por quê? Porque Jesus ele fala, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para pisardes em serpentes, aleluia, e escorpiões. Basta, aleluia, alguém se dispor e o resto, deixa que Jesus ele faz, aleluia. Não se preocupe porque é Jesus que capacita. Se lembra que eu falei que os 12 não tinham nível elevado acadêmico, não eram super-heróis, eram homens comuns? Aleluia. Porque é Jesus que capacita. Mas quando eles abriam a boca, irmãos, aleluia, coisas sobrenaturais aconteciam. Porque é Jesus que capacita, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque os sinais não podem sumir da igreja. Coloque isso na sua cabeça. Não se conforme. Os sinais não podem sumir da igreja. Aleluia. E é muito bom estarmos aqui entre 4 paredes. Mas o que Jesus ele requer de nós, irmãos, é mais. É que venhamos ser inconformados e como os 12, sair, aleluia, e ganhar as multidões que estão aí afora, que estão gemendo, que estão chorando. É muito bom estar aqui glorificando, exaltando, aleluia, o nosso Deus, ouvindo uma palavra de conforto. Mas o que Jesus requer da igreja, aleluia, é que você saia do meio da multidão e comece a fazer a diferença, recebendo a poder e a autoridade do Espírito Santo para ganhar multidão de almas, aleluia, para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu me lembrei agora? Eu estou vendo Josi ali, Josi abençoada. E eu me recordo que nós trabalhávamos
Não era na mesma linha, mas era na mesma fábrica. Ela está ali para confirmar. Na Realce. E ela me procurou porque tinha uma pessoa lá que estava muito enferma. Estava com seu corpo tomado por feridas, por chagas. E disse que foi no médico e gastou muito e nenhum remédio resolvia. E ela passou, se eu não me engano, 1 mês sem ir na fábrica. Não podia nem deitar para dormir. E eu recordo que Josi chegou lá, onde eu estava trabalhando, e disse assim: ô Anderson, você pode fazer uma visita ali a tal pessoa, porque ela não está vindo para o trabalho, porque já tem 1 mês e nenhum remédio resolve. E eu me recordo que eu disse: vamos lá. Terminou o expediente, eu peguei a bicicleta, ela também, e a gente foi lá. Irmãos, quando eu coloquei os pés naquela casa, estavam os parentes dela lá, já senti a presença maligna. E eu me recordo que eu estendi as mãos, coloquei minhas mãos sobre ela, e eu comecei a repreender, a lançar por terra toda a obra de bruxaria. E eu fiz isso rápido, eu orei, me arrepiando, sentindo a presença maligna. E todos que estavam naquela casa, seus parentes, disseram assim: meu Deus, estou me arrepiando todo, estou sentindo algo aqui diferente. E eu me recordo que eu orei e saí logo. Não foi assim, José? Eu orei e saí. Aí quando chegou no outro dia, vem a notícia: Anderson, você não sabe o que aconteceu. Assim que você saiu, Josi falou, e os irmãos dela também falaram, ela tem irmãos gêmeos, e disse assim: assim que você saiu, eu vi com os meus próprios olhos a pele dela mudar na minha frente. Aleluia. As chagas sumirem da minha frente. Aleluia. E ela agora está como se fosse uma pele de bebê. Aleluia. Sabe o que é isso? É o poder do Senhor Jesus em ação, porque os sinais apostólicos não podem sumir do meio do povo de Deus. E você não pode se conformar em ser vazio e viver uma vida medíocre e raquítica. Jesus te chamou, aleluia, para você sair do meio da multidão e começar a fazer a diferença, seja lá onde você estiver. Oh, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Às vezes você vai tomar nome de fanático. E daí, aleluia, eu quero mais é Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque a santidade hoje, irmãos, está mudando, o nome está sendo taxado como fanático e fanático religioso. Querer ser santo hoje, as pessoas mudaram o nome, dizendo que é fanático religioso. Se querer ser santo é fanático religioso, eu sou fanático, aleluia. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. E precisamos rasgar o nosso coração, meu irmão, para que o Espírito Santo venha nos usar. E coisas sobrenaturais acontecer no meio do povo de Deus. Mas Jesus, ele precisa de pessoas dispostas. De pessoas que querem, aleluia, ser usados pelo Espírito Santo como os 12. Aleluia. Eu me recordo, meus irmãos, que uma certa mãe me chamou e disse assim: será que você pode fazer uns dias de oração na minha casa, porque o meu filho foi diagnosticado com um tumor no cérebro? E eu disse: posso. E eu convidei até a nossa irmã Selma, irmã de Sueli, que mora em Feira de Santana. Vamos lá fazer umas orações daquela casa. E ela foi comigo, com algumas pessoas. E todos os dias que a gente ia lá, a gente falava sobre um personagem bíblico. E aquele adolescente não queria sair dentro do quarto. E a mãe querendo falar: deixa ele lá, de lá ele vai ouvir a palavra. Aí no segundo dia, ele já saiu do quarto, disse que ele ficava lá depressivo por causa do diagnóstico. Já saiu do quarto, já dava um sorriso, e assim foi. Nós fizemos 4 dias. E no 4º dia, ele já estava totalmente mudado o seu semblante. E depois eu soube a notícia que foi repetir o exame. Não deu mais nada naquele exame. Sabe por quê? Aleluia. Porque Jesus continua sendo o Senhor da cura. E aqueles que se doam, meus queridos irmãos, para fazer a obra de Deus, o Senhor Deus, Ele usa poderosamente. E algumas pessoas acham que Deus tem os seus queridinhos, aleluia. E eu sempre falo: Deus não tem os seus queridinhos, mas tem aqueles que querem ser queridos de Deus. Aí é diferente, meu irmão. Aquele que quer ser querido de Deus, aleluia, ele se separa, ele busca Deus, ele lê a Bíblia, ele quer ser usado pelo Espírito Santo. E não tem outra, o Senhor vai encher, aleluia, e vai usar poderosamente aqueles que querem se separar.
Eu tenho muitos testemunhos para contar. Em outra oportunidade que eu tiver mais tempo, eu vou passar algumas coisas desse primeiro lugar que nós fomos ali fazer a obra de Deus. Um lugar totalmente, aleluia, como a irmã falou onde ela estava, onde os demônios atuavam, irmãos. Aleluia, mas muitas pessoas foram libertas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. Aleluia, porque não podemos nos conformar, meu querido irmão. E eu me recordo que aqui mesmo em Conceição do Jacuípe, quando começamos a fazer os trabalhos em um bairro aqui, e logo quando eu cheguei, que eu marquei o evangelismo, e numa praça, a gente começou a entregar uns folhetos, e eu me recordo que eu me direcionei para uma casa, aí umas pessoas que estavam comigo disseram, não vai naquela casa não. Mas por quê? Deixa eu te falar. Misericórdia. Olha o nome da criatura. Aí eu disse, então é lá mesmo que eu quero ir. Mas ele se carrega com facão, ele faz isso, ele fica endemoniado. Não, mas é lá mesmo que eu quero ir. E eu me recordo que eu fui lá, eu disse, seu Antônio, tudo bem, quero falar de Jesus, deu folheto. Ele ficou me olhando assim, e depois a gente foi se chegando. Irmãos, quando pensa que não, o evangelismo era feito na frente da porta de seu Antônio. Eu disse assim, o nome dele agora é Antônio de Jesus. Eu disse assim, seu Antônio, eu quero fazer um culto, não na porta, agora na sua casa. Ele pode vir, chamou os parentes. Eu me recordo que nesse primeiro culto, todo mundo da família de seu Antônio ficou endemoniado, irmãos. Que dia, misericórdia. Que dia. Ficou endemoniado e nós repreendemos e ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe por quê? Porque os sinais apostólicos não podem sumir da igreja. Aleluia. O horário já foi, mas com a permissão do pastor Ebinho, eu convido os irmãos a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Eu vou fechar aqui, irmãos, mas eu quero convocar aqui à frente, presta atenção. Eu sei que eu posso correr o risco de ninguém vir aqui à frente, mas eu quero correr esse risco. Eu quero chamar aqui à frente você que ainda sente uma chama em seu coração de fazer algo para Deus, de fazer algo diferente para o Senhor, porque eu sei que Deus ele tem os seus remanescentes, irmãos. Se tem alguém que não quer nada, eu sei que Deus ele tem os seus remanescentes. Eu sei que tem pessoas que querem, que são inconformadas e querem fazer algo diferente para Deus. Deus só espera isso, querer apenas. Mas eu não sei falar direito, eu não sei cantar direito. Deus não quer nem saber, porque se você quiser, se você se doer, Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar, aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Eu sinto falta de jovens, de adolescentes, misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Aleluia. Mas não é forçado, é quem quer. Você que quer algo a mais da parte de Deus. Tenha certeza que quanto mais te apontarem, te criticarem, mais o Senhor vai te encher do Espírito Santo e os sinais apostólicos, aleluia, vão te acompanhar. Os sinais apostólicos irão te acompanhar em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Porque eu sei que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Eu sei que está produzindo algo aí. Eu sei que o mundo espiritual está se movendo nesta hora. Eu sei que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está tendo batalha espiritual. Eu sei que o inimigo está furioso, só que maior é aquele que está conosco. Maior é aquele que nos chamou, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Comece a conversar com o teu Deus e dizer: Senhor, eu também quero ser um inconformado. Eu quero ser um inconformado, Senhor. Eu quero ser usado poderosamente. Eu quero que o Senhor use a minha voz, a minha vida, as minhas mãos, para que algo diferente aconteça, Senhor. Eu não quero viver na mesmice, ó Pai. Aleluia. Eu quero ganhar almas para o teu reino. E você que veio aqui à frente, tenha certeza que o Espírito Santo está te capacitando nesta hora. O Espírito Santo está te capacitando nesta hora.
para algo novo, para algo especial. Pode se preparar, porque começarão a te chamar, aleluia. Porque o Espírito Santo te impulsionará. Vão começar a te chamar. Chama aquele homem, chama aquela mulher para expulsar aquele demônio, aleluia. Chama para orar por aquela pessoa que está depressiva. Vão começar a te chamar, aleluia. Porque o Espírito Santo te impulsiona para algo novo. Anamandore calabaçu. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Trabalha, Espírito Santo. Aquilo que eu não posso fazer, tu podes. Penetra na divisão da alma e do Espírito. Começa, Senhor, começa, aleluia, com o teu fogo santo. Ó Pai, começa agora com o teu fogo santo. Em cada coração começa a arder, Senhor, o desejo missionário, ó Pai. O desejo de ganhar almas, ó Senhor. O desejo de falar do teu evangelho para as vidas. Ah, o Senhor conhece. Ainda hoje tu falou com... Aleluia, aleluia. Começa a conversar com Deus. Começa a conversar com o Senhor. Começa a conversar com Ele, aleluia. Começa. Oh, glorificado seja o nome do Senhor, porque o Senhor te capacita nessa noite para algo novo. Oh, aleluia, começa a sentir o fogo do Espírito Santo aí em tuas mãos. O Senhor Deus coloca fogo nas tuas mãos, aleluia. Quem tem que sair daquele ambiente é Satanás, não é você não. Aleluia, chegar naquele ambiente, aleluia, com o fogo do Espírito Santo, aleluia, o mal se afugentará e o Senhor irá te usar com poder e autoridade, aleluia, para que algo novo aconteça. Guarda cada mente, Senhor, nesta batalha espiritual. Eu neutralizo, Senhor, toda batalha espiritual, Pai, em cada mente, em cada coração. Eu lanço por terra, Senhor. Ah, Senhor dos exércitos, porque precisamos de pessoas dispostas. Precisamos de pessoas que querem, ó Deus, fazer a tua vontade. Levanta, 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 Senhor. Levanta, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus. Toma em tuas mãos, ó Espírito Santo. Vai impregnando o teu povo, Senhor. Impregna jovens, adolescentes, de toda a faixa etária, crianças, ó Pai, para a tua preciosa e soberana obra, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Que o teu nome seja glorificado, Senhor. Vem cá, jovem. Olha o que eu vou te falar. O Senhor Deus te separa nessa noite para você viver algo novo, porque há uma chama no teu coração e você não entende. Mas o Senhor se revela para você nessa noite dizendo: tu és meu, te separei desde o ventre para a minha obra. O inimigo tentou impedir o teu nascimento. Eu não conheço a tua história, mas o Senhor colocou as mãos e te conduz até este momento para selar o teu chamado. E os teus pés pisarão em lugares que nem imagina, assim diz o Senhor. E o Senhor usará a tua voz e as tuas mãos, oh, para alcançar multidões. Te prepara, Andaia Sorarabá. Te prepara, Narabá Chorereca, Namandarabá Chubi. Lê Bíblia, Narabá Chorereca, Labalabá Subicalabá. Porque o Senhor te ergue e te levanta para coisas extraordinárias. Aleluia, em nome de Jesus.
Receba o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O horário já avançou. Que o Espírito Santo continue falando mais forte ao seu coração e não deixe essa chama se apagar. Aleluia. Faça aquilo que Deus te direcionou. Amém? E Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E desde já eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu quero saber, aleluia, se tem alguém aqui. Quantas pessoas estão aqui que ainda não fizeram um compromisso com Cristo, não aceitaram Jesus? Faça assim com sua mão. Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus? Tem algum amigo visitante? Tem um aqui. Tem mais? Tem mais alguém? Os irmãos ajudam? Não? Glória a Deus. Ei, quer aceitar Jesus como teu Salvador hoje? Quer? Amém. Glória a Deus. Amado e poderoso Deus, queremos te apresentar esta vida, Senhor, em tuas mãos. Ah, Senhor, nós sabemos que tu pode todas as coisas. Não há impossíveis para ti, ó Pai. E eu creio, ó Pai, no poder da libertação. Em nome de Jesus, nós, a tua igreja, em uma só fé, queremos determinar a transformação dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, todo espírito ao contrário, lançamos por terra, Senhor, e determinamos a queda, a derrota do mal, e te apresentamos esta vida, Senhor, para que seja transformada e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, escreve o nome dele no livro da vida, em nome de Jesus. Está aceitando a Jesus? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amado Deus, eu te apresento este jovem, Pai, em tuas mãos. Toma ele, Senhor, guarda ele debaixo do teu sangue e neutralizo, eu repreendo, Pai, todo o mal, Senhor. Eu lanço por terra toda palavra de maldição, palavra ao contrário, ó Pai, que proferiram e falaram, ó Senhor, coisas sobre a vida deste jovem. Mas nós, a tua igreja, neutralizamos e determinamos a mudança, a transformação. Escreve o nome dele no teu livro para jamais ser apagado, Senhor, e usa poderosamente, Pai, que seja, Pai, aleluia, uma surpresa para que o teu nome seja glorificado. A vida deste jovem, usa ele para que ele ganhe os amigos, os familiares, e o teu nome, Senhor, seja exaltado em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe e fica firme com Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, ainda de pés, nós já estaremos encerrando o trabalho.